O convite vai para ti, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para que haja mais conteúdos. YouTube, veja que tem um bom conteúdo no canal. Muito obrigado. Não saia daí, vá até o final. Antes, primeiro, vamos orar como sempre. Pai, estamos aqui para podermos falar da sua palavra. Apareça de forma de Espírito Santo, que o tema seja relevante para cada coração e a cada pessoa possa ouvir e mudar através da sua palavra. É tudo o que eu peço, por amor de Jesus, e amém. Muito obrigado. Dessa forma, vamos começando mesmo pelo tema, que é qual é a língua que os anjos falam. É muito interessante. Que língua os anjos falam? Estás aqui no canal Bíblia Revela. Assista até ao final para tu poderes compreender o conteúdo de uma forma muito boa. E não se esqueça de se inscrever. Não passe. Se inscreva para mais conteúdos que irás gostar das próximas vezes e teremos muitos temas. Vamos avante, começando mesmo do livro de Mateus, capítulo 1, versos 20, que irei tomar a leitura. Abra sua Bíblia, como sempre, a minha está aberta. Diz por seguinte, Mateus capítulo 1, versos 20, irei ler, e 24, que diz por seguinte: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema, receba Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 24. Ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Aqui o anjo veio falar com José em sonho. E depois de ter dito, José compreendeu o que o anjo disse. José teve a Maria como sua esposa, mas por saber que ela estava grávida, ele acabou querendo rejeitá-la por causa da gravidez. Mas como José era um homem justo, não quis expô-la publicamente. E o anjo aparece, dizendo a José, dizendo: Ei, José, escuta, a sua mulher está grávida, mas essa gravidez vem intermédio do Espírito Santo. Meu irmão, se o anjo falasse uma língua estranha, a qual que José não compreendia, não teria uma comunicação entre José e o anjo. Qual é a língua que o anjo fala? Vou te fazer compreender por muitas vezes que os anjos, quando aparecem para falar para os profetas, assim para os discípulos, apareciam consoante a língua a qual que a pessoa falava. O anjo não tem como vir falar uma língua tão e tão estranha, a qual que a pessoa não compreende. Não. O anjo não faz isso. Sendo o anjo do Senhor, aparece consoante a linguagem que a pessoa percebe. Estás a compreender agora? Vamos abrir as nossas Bíblias, assim que estão abertas, vamos vasculhá-la para encontrarmos o Atos 2, versos 2, iremos compreender lá em frente. Então, aqui em frente, Atos 2, versos 2, diz por seguinte: compreenda bem o que a Bíblia irá nos revelar. Diz por seguinte: De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados os discípulos, e viram o que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Já compreendeste, mas irei trazer o contexto desse texto que diz: o dom de língua qual os discípulos receberam foi o dom com que usaram para anunciar a mensagem de Deus. E os judeus
assim como lá em Jerusalém, havia pessoas de muitas denominações, haviam pessoas de muitas regiões, ok? Muitas províncias. Então eles se perguntavam, como é que esses homens conseguem falar a nossa própria língua? Não é língua estranha, de forma de falar estranhamente. Não sei se o português está correto, mas o irmão compreendeu. Vamos prosseguir. A palavra de Deus não pode vir com uma língua estranha. Como é que a pessoa irá receber e compreender? Não seja enganada. A revelação bíblica é muito boa para você e eu compreendermos as verdades que aqui estão sendo ditas. Vamos prosseguir. Aqui os discípulos foram dados o Espírito Santo para poder falar línguas consoante as pessoas que estavam naquele local, para que a mensagem que ia se anunciar seja recebida e escutada naquelas pessoas, para existir uma conversão. Compreendeu o que a Bíblia está dizendo? Se eu dizer chá para pá, 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 o que o irmão percebeu? O que a irmã percebeu? Não percebeste nada. Quando se diz língua estranha, é como exemplo aqui em Moçambique, não sei, no Brasil e Angola, Angola também. Aqui na África, tem muitas línguas em cada país. Em cada país, em cada província, tem sua própria língua materna. Se eu saio de uma província para outra, enquanto não fui instruído em falar em língua materna de uma outra província, não tem como eu compreender o que os meus irmãos daquela província estão a dizer. Para mim já é uma língua estranha. Uma língua estranha é uma língua a qual que eu não consigo falar nem compreender. Exemplo em inglês. Eu não consigo falar perfeitamente. Falo algumas coisas. Não consigo falar perfeitamente. Então, é uma língua estranha para mim. E se eu, a me aperfeiçoar, o Espírito Santo estar em mim, eu irei compreender a língua inglesa. Os brasileiros, meus irmãos, também têm algumas línguas maternas, como lá em Amazônia, fala-se uma língua materna. Então, se alguém sai de Brasília para lá, ok? Tem que saber falar a língua que se fala lá. Então, aí irás perceber o que os amazônicos falam naquela língua materna. Então, não tem como alguém vir me dizer que eu falo línguas estranhas e compreendo o Espírito Santo e o Espírito Santo está em mim. Está a fazer piada com Deus? Tem certeza que o que você está a falar está a compreender? Foste batizado com o Espírito Santo para falar línguas estranhas? Será que o que você fala a outra pessoa compreende? Meu irmão, minha irmã, não brinca com Deus. Deve falar aquilo que o teu irmão percebe. Deixo um apelo para ti. Será que estás em Cristo? Segues a Cristo? Se segues a Cristo, o que estás a seguir? E Cristo concorda? Estamos a viver num tempo do fim, a qual que Jesus te chama, dizendo, não fica brincando com coisas sérias. Não fica brincando com as minhas palavras, dizendo que isso vem de mim enquanto não vem dele. O que você prefere? Brincar com Cristo ou seguir a palavra? Irei deixar o meu contato. Se quiseres estudar a Bíblia, irás estudar de uma forma correta. Queres aprender a palavra? Queres compreender a palavra? Vou deixar o meu número do WhatsApp, em português de Moçambique, Brasil, WhatsApp. Irei deixar o meu contato. Se tu quiseres aprender a palavra de Deus de uma forma boa e correta, é só dar uma comunicação lá no meu número. Vamos estudar a palavra de Deus. É mais importante que nada. Estamos a viver um tempo que precisamos da palavra de Deus como a luz que possa nos guiar e nos tirar das trevas, a qual que o inimigo, que é Satanás, usa pessoas. Nós pensamos que são coisas corretas que nós estamos a ouvir e estudando, mas a palavra não diz aquilo que estamos a ouvir. Que Deus possa nos abençoar com essas palavras. Por amor de Jesus Cristo, tenha misericórdia de todos nós. E amém.